Imagine uma cidade esplendorosa, repleta de majestade, onde a presença de Deus parecia habitar a cada esquina. Uma cidade que foi testemunha de vitórias grandiosas e do estabelecimento de um templo que era, sem dúvida, o maior símbolo de fé de todo o povo de Israel. Estamos falando de Jerusalém. Mas quem poderia imaginar que, um dia, essa cidade tão imponente se tornaria um cenário de desolação e sofrimento incomparáveis? Jerusalém foi a cidade onde o rei Davi fez sua fortaleza, onde seu filho Salomão construiu o grandioso templo de Deus. Era um lugar sagrado, onde o povo sentia a proximidade divina a cada passo. Durante séculos, a cidade foi o centro espiritual de Israel, com seus muros erguendo-se como uma defesa contra qualquer invasor. Mas por trás de sua grandeza, espreitava a queda. A história que vamos contar agora é sobre uma tragédia que ninguém imaginava ser possível: a destruição de Jerusalém e o homem que foi o agente dessa dor imensurável. Seu nome: Nebuzaradã. Este vídeo vai explorar quem foi esse homem, o que levou Jerusalém a ser destruída e o impacto eterno dessa tragédia para o povo de Israel. Para entender o papel de Nebuzaradã, precisamos voltar no tempo, para o coração do império que ele servia. Em 605 a.C., Nabucodonosor II assumiu o trono da Babilônia. Ele era um líder implacável, determinado a expandir as fronteiras de seu império e consolidar seu poder sobre toda a região do Levante. A Babilônia já era uma potência em ascensão, e Nabucodonosor, com sua ambição e habilidade militar, transformou-a em um império imbatível. Ele iniciou uma série de campanhas militares pela região, derrotando os egípcios e os assírios, até que o reino de Judá, que ainda se mantinha independente, se viu vulnerável. Judá, por sua vez, já enfrentava uma crise interna. O reino havia se dividido após a morte do rei Salomão. O norte, conhecido como Israel, caiu diante dos assírios em 722 a.C. O reino de Judá, com sua capital em Jerusalém, ficou sozinho em sua luta pela sobrevivência. Enquanto os assírios dominavam o norte, Judá resistia. Mas o que parecia ser um milagre, logo se transformaria em uma tragédia. Por muitos anos, Judá viveu sob o peso de suas falhas e pecados. Os profetas advertiam, mas o povo não ouvia. O rei Ezequias, um dos últimos grandes governantes, conseguiu resistir à ameaça assíria com a ajuda de intervenções divinas. Mas seus sucessores foram fracos e corruptos. Zedequias, o último rei de Judá, falhou em aprender com os erros do passado. Quando os babilônios começaram a ganhar poder, Judá foi forçado a se submeter ao império. O rei Jeconias foi levado para a Babilônia e Zedequias se tornou um fantoche de Nabucodonosor. Mas a insatisfação crescia. Zedequias, influenciado por conselheiros, decidiu desafiar Nabucodonosor e tentar se rebelar. O rei da Babilônia, furioso, não poderia permitir que isso acontecesse. A vingança viria rápida e cruel. A resposta babilônica foi brutal. Nabucodonosor marchou com seu exército contra Jerusalém, cercando a cidade com uma força esmagadora. O cerco durou meses. Fome, desespero e doenças tomaram conta da cidade. O povo de Jerusalém, que antes se orgulhava de sua força e fé, agora se via impotente diante do inimigo. Cada dia que passava sem que as muralhas caíssem era um dia a mais de sofrimento. As esperanças começaram a se esvair, mas o pior ainda estava por vir. Foi nesse contexto de desespero que Nebuzaradã entrou em cena. Ele não era um simples soldado. Nebuzaradã era o capitão da guarda pessoal do rei Nabucodonosor, o homem que tinha a responsabilidade de levar a cabo as ordens mais cruéis do império. E sua missão em Jerusalém seria uma das mais devastadoras. Quando o cerco finalmente cedeu, a cidade estava à mercê. As muralhas de Jerusalém caíram e Nebuzaradã foi o primeiro a avançar. O que se seguiu foi uma destruição sem igual. A Bíblia nos diz que, no 8º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã chegou à cidade para cumprir a ordem de destruição total. O templo, símbolo da presença de Deus, foi incendiado. A casa do Senhor, construída com tanto zelo por Salomão, foi reduzida a cinzas. O palácio real, onde os reis de Judá viveram, também foi devastado. E não parou por aí.
Todas as casas importantes da cidade foram queimadas. Tudo o que restava da glória de Jerusalém foi consumido pelo fogo. Mas a destruição não se limitou apenas aos edifícios. Nebuzaradã, implacável em sua missão, ordenou a deportação dos sobreviventes. Homens, mulheres e crianças foram levados cativos para a Babilônia, onde seriam forçados a viver longe de sua terra natal. A cidade que antes foi o coração de Israel agora era um campo de ruínas, e os poucos que sobraram na cidade viveriam com o peso do exílio. A tragédia de Jerusalém não foi apenas a destruição física da cidade. Foi também a perda de um símbolo de fé, de esperança e de identidade. Para muitos, parecia que Deus havia abandonado o seu povo, que a promessa feita a Davi de que seu trono seria estabelecido para sempre havia falhado. Mas mesmo em meio à dor e ao sofrimento, a história não termina aqui. O sofrimento de Jerusalém, de seu povo, foi apenas o começo de uma jornada de restauração. Mas essa história está além do que podemos imaginar. Nebuzaradã cumpriu sua missão, mas o impacto de suas ações ecoaria por gerações. O povo de Israel, exilado e destroçado, teria que lidar com a perda, com a dor e com a esperança de um futuro distante, quando a cidade de Jerusalém seria restaurada. E assim, a história de Nebuzaradã, o homem que destruiu Jerusalém, permanece gravada nas páginas da Bíblia. Ele não é lembrado como um herói, mas como o agente de uma das maiores tragédias que o povo de Deus já viveu. Uma história de destruição, mas também de redenção, onde mesmo na maior escuridão, uma luz ainda se acenderia e o povo de Israel um dia voltaria a Jerusalém. Não deixe de se inscrever no canal.